Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Aqui o conto, voluntário, e uma questão para começarmos a conversa. Você já ouviu esse ditado popular? Diga-me com quem andas e direi quem és? Você acha esse ditado verdadeiro? O que tem ele a ver com a literatura do século XIX e a Guerra do Paraguai? O conto, o voluntário, começa assim. Coisa terrível que eram então os recrutamentos. Esse meio violento de preencher os quadros do exército era, ao tempo da guerra, posto em prática. Com barbaridade e tirania, indignas de um povo que pretende foros de civilizado. Suplícios tremendos eram infligidos aos que, fingindo uma obrigação não compreendida, ousavam preferir a paz do trabalho e o sossego do lar à aventura de se deixarem cortar impostas na defesa das estâncias rio-grandenses e das aldeolas do Mato Grosso. Perceba, o conto, como você já notou, é um contexto histórico e é o contexto da Guerra do Paraguai. A guerra foi o maior conflito armado internacional da América Latina. Ela foi travada entre quê? Entre Paraguai e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai e se estendeu de 1864 a 1870. E houve uma grande destruição do Paraguai, rico produtor de erva mate à sua época. Em relação às características do conto, como ele se diferencia de um romance, de uma crônica, de uma novela? Primeiro, o conto, como todo texto narrativo, tem os elementos chamados essenciais, né? Fundamentais. Então, são eles: o enredo, narrador, personagem, tempo e espaço. Lembrando que quando falamos de narrador, eu posso ter em primeira pessoa ou em terceira. Se o narrador é um narrador em primeira pessoa, chamamos de narrador personagem. Em terceira pessoa, eu posso ter o narrador observador e o narrador onisciente. Outra questão que diferencia o conto de outras formas narrativas é o fato de ser curto como a crônica, mas intenso como o romance. Exato! O conflito é potencializado por trazer as contradições inerentes à condição humana. Ou seja, o conto pode trazer um drama no sentido comum, uma tensão vivida por um personagem em forma de metáfora. A prosa naturalista descreve o indivíduo como um animal submetido aos instintos e à hereditariedade. A arte vinculada às novas teorias científicas e ideológicas europeias, tais como evolucionismo, positivismo, o determinismo, socialismo, a medicina experimental. Daí o outro nome, então, do naturalismo ser romance experimental, né? Apresenta conflitos sociais e existenciais próprios da condição humana. Outra dica: a prosa naturalista retratou a miséria e a vida das populações marginalizadas e exploradas. Retiram-se, então, os elementos do romantismo. Quais? Os cavalheiros formosos e galantes, as damas da corte, as sinhazinhas sonhadoras, os personagens perfeitos idealizados, as narrativas históricas e lendárias. Em relação ao autor, saiba que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, além de ser advogado, professor, jornalista. Escreveu romance, conto e descreveu com rigor as paisagens e as pessoas e mitos e costumes da Amazônia. Seus personagens são, então, caboclos, tapuios, que são os indígenas, curandeiros, dentre outros. Nesse vídeo falamos sobre conto, espero que vocês tenham gostado. Até breve!